Governador, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui com a gente nesse momento tão crítico em que está todo mundo querendo conversar com o senhor, todo mundo querendo ter uma entrevista exclusiva com o senhor e nós aqui no Estúdio I temos esse privilégio. Antes de mais nada, queria saber se o senhor, como é que está a saúde do senhor nesse momento que tem tanto desafio aí para gerir esse estado pela frente. Estou bem melhor do que estava, né? Ainda estou assim, recuperando as minhas taxas. Não é um processo fácil, a quimioterapia foi muito forte, muito violenta, e esse linfoma que eu tive diz que ele está dando muito em jovens, e de 24 a 26 anos de idade. Meu tratamento foi para um jovem, eu já com 61 anos de idade, não é trivial suportar, mas estou reagindo, as taxas estão melhorando, nada, um pouco mais devagar, mas tem que enfrentar. Bom, a gente torce. Eu que agradeço e agradeço pela oportunidade de estar aqui, a todos vocês. Governador, desafios aí para o estado do Rio de Janeiro, a resistência às medidas que foram anunciadas na semana passada vai ser grande, o senhor sabe disso melhor que nós. Resistência nas ruas, pessoas que já foram para as ruas se manifestar, haverá ações na justiça e haverá o desafio de ter essas medidas aprovadas na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. São 22 projetos de lei, 6 decretos. O senhor está confiante, acha que vai ter problemas na Alerj? O que o senhor acha? Não é um projeto fácil de ser aprovado, mas eu estou aberto à discussão, tenho conversado com diversos parlamentares, mostrando a toda a sociedade. Fui à Firjan na sexta-feira, conversei com a FEComércio, mostrando a dificuldade que o Estado tem hoje. O Estado hoje tem cerca de 438 mil funcionários e cerca de 232 mil aposentados que absorvem quase toda a nossa receita que nós temos de arrecadação hoje. O Estado tem 16 milhões e 600 mil pessoas que nós temos que cuidar, cada vez exigindo mais segurança, mais saúde, mais educação. E infelizmente, hoje o Estado não consegue honrar com seus compromissos de estar pagando em dia esses 438 mil funcionários. Então, a discussão que nós queremos fazer. Toda a previdência pública no país hoje, quando tem um desequilíbrio da Previ, que é do Banco do Brasil, da FUNCEF, que é da Caixa, do Portos, que é dos Portos, do Correio, da Petrobras, quando tem um desequilíbrio, a pessoa que está ali aposentada, ela ajuda na contribuição da Previdência Pública. Essa discussão é que nós estamos fazendo. É uma escolha que eu sei que é difícil. Longe de mim querer tirar direito adquirido das pessoas, penalizar essas pessoas que já ganham mal. Os funcionários do Executivo são que têm os piores salários, mas é uma conta hoje que ela chega para todo mundo, estou tentando colocar essa discussão e levei esse projeto para a Assembleia Legislativa, mostrando que todos os poderes têm que compartilhar, têm que ajudar para a conta não ser tão salgada só para o Executivo. No momento em que o Estado brasileiro, hoje, o cidadão brasileiro que está com 14 milhões de desempregados, com as pessoas demandando mais por serviços públicos, querendo mais saúde, a nossa rede hoje aumentou o atendimento em 28%, com toda a dificuldade que nós estamos com os pagamentos na saúde. A nossa educação aumentou a matrícula em 18%, porque a população não tem como pagar um plano de saúde em um colégio particular. Governador, não há dúvida que esse plano do governo do Rio é um dos mais duros que eu já vi, embora a devolução de dinheiro, como o senhor disse, o fundo de pensão da Caixa, dos Correios, e isso já está sendo feito também por funcionários dessas empresas. Mas a minha pergunta é a seguinte, não demorou muito para o Estado do Rio de Janeiro começar a tomar providências? Porque eu vi sua entrevista no final da semana, o senhor dizia, o Brasil recuou 7%, quer dizer, o orçamento do Rio de Janeiro
foi estimado num preço do petróleo que já não existia mais, a queda da atividade econômica, não demorou um pouco? É claro que a gente reconhece até a coragem mesmo do governo do Estado do Rio, mas não demorou um pouco, não só em relação ao calendário eleitoral, mas em anos, porque tem 2 anos que nós estamos andando para trás e vendo que a economia está andando para trás, que não ia ser uma coisa rápida, fácil, a recuperação econômica. Cristiana, nós seguramos ao máximo de mandar essas medidas, que são medidas duras, mas nós não deixamos de agir. E o Estado fez um grande esforço, eu me lembro de ter vindo aqui num outro horário, ainda com a Leilane, colocado para ela, que o Estado estava fazendo um grande esforço de ter receitas extraordinárias. Aí ela falou assim... Mas o senhor não incluiu privatização aqui, é ideológico ou não? Não. Deixa eu só terminar essa... Nós fizemos, em 2015 e 2016, 15 bilhões e 600 milhões de reais de receitas extraordinárias. Não é trivial você, numa economia parada, como você colocou aí, com menos 7%, você arranjar 15 bilhões e 600 Como quais, milhões. governador? Usamos depósito judicial, fizemos um TAC com as empresas, um termo de ajuste de conduta, com as empresas que deviam ao Estado. Conseguimos 2 bilhões e 900 milhões com o presidente, com o governo federal. Isso tudo somado, todos os ajustes, a contenção de despesas que nós fizemos no Executivo. Nós voltamos, para você ter uma ideia, Cristiano, ao custeio de 2013. Mas estruturalmente então, isso ficou, tudo proporcionou os 15 bilhões de reais que fez a travessia. Uma luz amarela acesa, né? Não é à toa que vocês parcelaram, adiaram para 2016 o pagamento do 13º do ano passado e tal. Então, mas a gente... eu estou trabalhando e agora não quero contar mais e não dá, que eu falava, agora não é mais tirar coelho da cartola, agora não tem mais cartola. Se eu tivesse conseguido o que nós estávamos pleiteando em Brasília, nós faríamos a travessia. Nós estamos há 2 anos discutindo um projeto que é direito do Estado, que é fazer a securitização da dívida ativa. Está no TCU, no Tribunal de Contas da União. Eu não posso mais esperar. Isso dá quase 6 bilhões só para o Estado do Rio de Janeiro de receita. Se eu tivesse esse recurso, nós estaríamos enfrentando as dificuldades. Então, a tomada da medida agora é porque nós não podemos mais ficar esperando. Se eu não mandasse, e se eu não conseguir a aprovação desse pacote, ano que vem, nós vamos pagar 7 folhas das 13 que o Estado tem que pagar. Governador. Até agora, a gente, com toda a dificuldade que tem, ainda não deixamos de pagar uma folha. Mas eu estou vendo o cenário do ano que vem, por isso essa tomada de medidas. Muito dolorida, inovadora, nenhum Estado fez um ajuste dessa magnitude, nem o governo brasileiro. Agora, eu não tenho as medidas que o governo federal tem, de declarar um déficit de 170 bi e emitir moeda. E fazer por medida provisória. Mas, governador, só rapidamente antes do Otávio, é o seguinte, a percepção da população é que são medidas duras demais, e a percepção é que vai todo mundo pagar a conta, principalmente os servidores e os aposentados que já ganham pouco, já são penalizados, mas todo mundo na medida que o ICMS vai subir para uma série de itens que consumimos todos, né? Eu acho então, e como é que convencer a população a engolir esse sapo, governador? Por isso que todos estão pagando. Eu acho que a gente tentou... A grande crítica que fazem ao pacote é que nem todos estão pagando. Como assim? Então vamos lá, vamos dividir o pacote em 2. Pacote não, as medidas. As medidas, em tostão e bilhão. Uhum. Então, na parte do tostão, a faca está afiada. Nós vamos no restaurante popular e tiramos ali a refeição de 2... É bom colocar isso, Otávio, assim, o restaurante popular, a gente vai tomar, está até junho de 2017, Sim. O Estado arcando. Eu vou tentar... graças a Deus, apareceram diversos empresários procurando que querem ajudar a continuar com o restaurante popular. Eu vou conversar com o prefeito Crivella e vou conversar com outros prefeitos de outras cidades que já assumiram. Ótimo, porque hoje alguns já pararam de funcionar por dívidas. Mas
Voltando aqui à pergunta, ou seja, a faca foi ali, no restaurante popular. No aluguel social, que é ajuda para quem não tem seu teto, a faca foi ali 2017. até junho. Agora, é importante... Também no renda maior, a faca foi ali até junho. E aí, se a gente passar agora para o bilhão, para o capítulo do bilhão, né? Nós temos aí renúncia fiscal, que tem um relatório do TCE, diz que são 138 bilhões em 5 anos. Tem até um quadro aqui, vou colocar aqui para a gente. Que o Estado deixou de arrecadar. Não foi anunciada nenhuma medida para aumentar a transparência, para a gente saber quem está recebendo, por que está recebendo e os benefícios e os malefícios disso. Dívida ativa, são 60 bilhões também de dívida ativa. Nenhuma medida assim foi anunciada, o TAC, não foi anunciada. O segundo item da dívida ativa são empresas que agrediram o meio ambiente, multas ambientais. E, por fim, uma renegociação de passivos, de contratos. Assim, o PMDB Fluminense, infelizmente, produziu algumas cenas explícitas, digamos assim, de promiscuidade entre agentes públicos e prestadores de serviço. Otávio, uma das coisas que eu tenho boa é a minha cabeça. Vamos lá. Mas eu não consigo guardar isso tudo que você está me dizendo. Então vamos lá. Vamos no ponto. Eu falei tostão e bilhão. Tostão e bilhão. Vamos voltar. A síntese é o seguinte. Voltar no restaurante e no aluguel. O senhor usou a faca no tostão e uma pluma no bilhão. Os restaurantes e o aluguel social. O aluguel social, nós entregamos mais de 2.000 apartamentos em Friburgo. E antes de junho de 2018, nós vamos entregar 1.760 apartamentos em Teresópolis. Vai ficar faltando só a cidade do Rio com aluguel social. Toda a região serrana, nós vamos terminar com aluguel social. E que é uma obrigação também que o Estado assumia, quando podia, que é uma obrigação do município ou do governo federal. O governo federal, tanto que nas enchentes, banca o aluguel social durante 6 meses. Eu vou bater lá na porta lá, não vou ficar só com essa conta para o Estado. Que hoje o Estado não tem condições de fazer. Os restaurantes é a mesma coisa. Se está aparecendo empresários que querem ver um modelo deles fazerem, ótimo, a gente vai fazer. Agora, vou conversar com cada prefeito. Tem a prefeito que se reelegeu que está assumindo o restaurante. Eu vou conversar com cada um. Né? Agora, eu não... E assim, a gente está sendo duro nessa questão. Eu volto a falar da dívida ativa. Se teve um Estado que cobrou, que conseguiu resultados, tanto que eu coloquei aqui na pergunta de quanto é a dívida e quanto foi recuperado? 66 bilhões, nós recuperamos cerca de quase 6 bilhões de reais. Tem muita coisa da dívida ativa? É significativa, é uma das maiores do Brasil, porque você vai lá, desses 60 bilhões está a Varig. Você vai lá, tem uma série de empresas que são inadimplentes, que foram montadas aqui, como algumas refinarias, que funcionava durante um ano e no outro ano sumia. Então tem muito da dívida ativa que você tem que apurar, o que é bom e o que é ruim. Nós conseguimos diversas ações com a Petrobras, de litígio na dívida ativa, com as telefônicas. Avançamos muito. Agora ainda temos muito para fazer. O que a gente estava querendo com a dívida ativa? Vender para um banco. O que eu quero fazer é vender para um banco, porque aí pelo menos... E você olha no ponto como nós estamos sendo duro, na nossa lei está ali, é inovador, não vai ter mais refis. 10 anos sem refis. Porque, infelizmente, o empresário, e eu entendo a dificuldade do empresário, ele está lá, ele paga primeiro o fornecedor, ele vai pagar primeiro o funcionário dele, vai pagar primeiro o imposto de renda, o ICMS fica por último lá para ele pagar se sobrar dinheiro. E transparência na renúncia fiscal? Vamos botar 138 bilhões. Não são 138 bilhões, se dá relatório do tribunal, mas está errado. Nós já demonstramos que está errado. Falta transparência. Falta, mas está errado para o tribunal colocar um número desse sem nem... Qual é o número? 33 bilhões está na nossa lei orgânica. Agora, você sabe como é que é 33? E onde é que a gente acha assim? Eu acho que o cidadão tem direito à transparência. Tem direito a saber. Eu procuro assim, Otávio, nós vamos botar na internet todos esses... Quando? Agora, mandei
assim que tiver, colocar tudo transparente. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção, essa empresa, uma empresa de implantes especializados. Não existe e tal. isso. Pois é, a empresa diz que nunca recebeu Foi errado isso, a segunda maior beneficiária. A segunda maior beneficiária. Está errado. Então, o senhor concorda que falta transparência? Falta transparência e falta também... Mas está errado no Tribunal de Contas do Estado? É o que o governo do Estado diz. Está errado esse número, eu estou falando. Né? Governador, são 33 bilhões e está na nossa lei orgânica. E eu vou colocar para você aonde está. Porque se você dá um incentivo para a Nissan transferiu toda a sua base para cá, ela podia estar ali em Resende, ela podia estar em Cruzeiro. Não, mas o problema não é o incentivo fiscal, o problema é a transparência. Eu sei, e por isso que a gente vai colocar na internet. Eu determinei que todos estejam do mais alto ao mais baixo. Agora, 70% dos incentivos desses 33 bi são dados pelo CONFAZ. Conselho Fazendário, né? Os 20, e que tem que ter a anuência dos 27 secretários de Fazenda. Desses 70%, quase 9 bilhões de reais é cesta básica, que tem que ter a anuência dos 27 secretários de Fazenda na renúncia fiscal. O Rio de Janeiro perdeu, Otávio, e a gente agora está tentando recuperar todo o setor de distribuição farmacêutico, remédios, as fábricas, foram tudo embora para Goiânia. Pega na página de Goiás aí, que é a secretária Ana Carla tem uma ótima página, eu pedi para nós copiarmos e colocarmos os incentivos, mas foi tudo embora do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um grande esforço para eles retornarem para o Rio. Tem prazo para estar na internet? Tem prazo para estar na internet? Eu quero mais rápido, não é fácil, mas eu quero colocar tudo que tiver já sacramentado, desses 33 bi, pelo menos, que nós mandamos para a Assembleia Legislativa, que seja colocado em transparência na internet. Governador, mesmo se o senhor... E assim, desculpe, claro. Roland, Otávio, se tiver uma outra montadora querendo vir para cá, como nós perdemos a BMW para Santa Catarina, se tiver uma outra querendo vir para cá, como a Renault, e que a gente perdeu para o Paraná, nós vamos brigar, eu vou mandar a lei para a Assembleia, porque o emprego que está sendo gerado ali, eu pedi para colocar o número de empregos, ajuda a economia. O cara está indo consumir no supermercado, na farmácia, se nós não tivermos. E o Rio de Janeiro perdeu. A Fiat foi embora de Caxias, foi para Belo Horizonte. Hoje, Minas disputa com a gente o segundo polo automotivo, só com a Fiat lá. Então, se teve uma política que a gente acertou, foi essa. Não é a desoneração que está fazendo a crise do Estado. Mas eu estou reclamando da falta de transparência. Eu sei. Governador, mesmo que o senhor consiga a aprovação das medidas na Assembleia, a gente sabe que o resultado não vem agora, nem no mês que vem, nem... Não, mas vem para 17, vem para 18. Pois é. Eu queria saber com o senhor o seguinte, como administrar o Estado pelos próximos meses sem dinheiro em caixa? O Estado do Rio acabou de ter as contas bloqueadas pelo governo federal por dívidas que não consegue saldar. O que vai ser, a curto prazo, o Estado do Rio? É uma dificuldade imensa, que não é diferente dos outros meses, que o governador Francisco Dornelles ficou à frente, e para nós, pelo menos, honrarmos os pagamentos com o funcionalismo público. O 13º está garantido para esse ano ainda? Ainda não. Eu estou trabalhando muito, estou indo para Brasília e no telefone pendurado sistematicamente, tentando viabilizar algumas operações para fazer o 13º. Eu dei um dos casos aqui de securitização da dívida. Nós temos um fluxo de royalties de petróleo que vence em 2020, que foi a negociação do ex-governador Garotinho com o ministro Pedro Malan, que eu quero ver se eu faço alguma transação com esses royalties de petróleo. Então tem uma série de iniciativas que nós estamos trabalhando e ver se consigo. Não é fácil, eu não quero nada que não seja dado para outros estados. Tem 21 estados na mesma situação que o estado do Rio de Janeiro, tem 3.500 prefeituras na mesma situação, cada um com seus 2 meses de salário, com 3 meses de salário, parcelando até o 10º dia útil. Eu entendo a dificuldade de todos. Eu quero que tenha uma lei, e é o que a gente está batalhando com o ministro Henrique Meirelles, com a secretária do Tesouro, Ana Paula, onde nós possamos, assim como foi a renegociação da dívida lá com o governador Fernando Henrique, quando o ex-governador Divaldo Suruagi entregou a chave para o Fernando Henrique, nós queremos também
fazer a renegociação da Previdência Pública. É pior do que a dívida hoje. É muito maior do que a dívida dos passivos atuariais que tem hoje dos estados e das prefeituras, principalmente de capital, com o seu funcionalismo. O que eu quero deixar para o meu sucessor é a garantia para o funcionário público de que ele vai aposentar e receber. Hoje, pouquíssimos estados no país, só os mais novos, é isso que têm eu uma queria falar com o previdência senhor. equilibrada. Eu queria falar isso com o senhor. Eu converso, por exemplo, com o governador da Bahia, com os políticos da Bahia. Eles comparam Bahia com Rio de Janeiro. Acho que vocês são miliardários, porque aqui teve petróleo durante muito tempo e nem por isso a saúde e a educação foi na mesma proporção melhor oferecida à população do Rio. Agora o senhor fala nessas contas que estão sendo feitas aí, que o senhor quer recorrer ao governo federal para pagar essa negociação do garotinho, mas tudo isso é dinheiro que entra e acaba e a conta vai continuando. Até para mostrar aqui exatamente uma matéria do Globo sobre isso, a participação do investimento em saúde, segurança e educação caindo no Rio de Janeiro. Isso aí foi um levantamento feito a partir de 2008, a gente vê aí a queda, né, dos investimentos ali em verde educação, azul, saúde, antes de cair o preço do petróleo. Antes de cair, isso desculpe, mas eu questiono alguns dados, porque o orçamento de segurança pública, nós saímos em 2006, era de 2 bilhões de reais para 9 bilhões e 600 milhões de reais, multiplicando por 4,5%. Segurança... 4 vezes e meia. Segurança é uma área que visivelmente melhorou e vamos ver agora. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que fazer com a conta dos inativos? O senhor falou de 21 estados, o senhor acha que essa previdência dos estados deve ser discutida no âmbito da reforma da Previdência Federal? Ou cada estado vai fazer a sua? Vocês estão conversando, os senhores governadores, trocando opiniões, porque realmente tem uma faixa de idade que é hoje impraticável diante da expectativa de vida da população. Principalmente em algumas categorias, né, Cris? Você pega, por exemplo, policiais militares, né? Muitos coronéis que estão aposentados precocemente, né, entre aspas, mas São Paulo, se não me engano, tem 2.000, uma coisa assim, quer dizer, eu não sei se isso tem que ser discutido também, porque são pessoas que saem aí É possível esse entendimento com outros estados para mudar isso? Cristiano, eliminar assim, os regimes especiais? Não é uma coisa fácil. Eu acho que o presidente Michel Temer é a pessoa talhada para isso, porque já até escreveu livro sobre esse assunto, que é a autonomia federativa dos estados. Eu acho que cada estado pode assumir. É muito ruim para o gestor hoje ficar dependendo de Brasília para uma medida como essa, de aumento de idade. Eu não posso mexer. Como explicar? Então, sobe pela Constituição estadual? Federal. Essa Constituição é federal, o limite de idade é federal. Não até para a previdência dos policiais militares dos estados. Tudo. Então, lá que grave, tem que... E é grave, porque eu acho difícil que cada ano que você quer mexer nisso venha uma eleição. Então, eu acho que cada estado poderia ter sua autonomia federativa. É uma das discussões que a gente tem que fazer dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá, o Pacto Federativo. Se dá mais autonomia aos estados e aos municípios, não dá, porque aonde eu tenho poder, posso discutir com a Assembleia Legislativa, são as medidas que nós encaminhamos, que assim mesmo vão ter problemas. Você vê, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é um erro, eu discuto demais com o Zé Roberto Afonso. Toda medida, quando você tem, está lá um capítulo da lei, se você tem 1% de crescimento econômico ou perto de zero, você começa a tomar as medidas, essas medidas de controle. Por que ninguém tomou? Dos 2 primeiros quadrimestres. Estou falando quando está perto de 1. Nós estamos com menos 7. Mas nós chegamos perto de 1 e ninguém tomou. É porque não foram tomadas antes. Nós tomamos, eu coloquei aqui algumas que eu tomei, nós fizemos receitas extras, a gente cortou no nosso custeio. Governador, mas me desculpa, receita extra é uma coisa, a questão estrutural é outra. Eu sei, mas a questão estrutural não depende só de mim. E me parece que o senhor viu a situação do Estado, assim, aí o senhor responsabiliza de um lado a queda... Eu não tiro a minha responsabilidade, Cristiano. Eu quero até saber, porque o senhor mostra como caiu a arrecadação e como a despesa com os inativos subiu. Aumenta.
Então, se não mexer aqui, não adianta... Ué, mas é o que a gente está propondo. Olha, e a gente tem limites. Vou te colocar um limite que a gente tem. Está no STF há 16 anos, discutindo agora, parece que vão mexer. Na lei de responsabilidade fiscal, manda reduzir salário e jornada de trabalho. Só que não está... Se eu tomar uma decisão dessa, vai para o STF. Não está regulamentado. Então, por isso que eu não estou demitindo. Prevê a demissão. Eu acho que todo mundo é melhor pagar a conta do que demitir. Sobre essa questão de dividir a conta, quem mandou uma pergunta para o senhor, governador, foi a nossa comentarista de economia, Flávia Oliveira. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de saber que medidas serão tomadas, qual será a contribuição de, por exemplo, do Judiciário, do Legislativo e dos aposentados, pensionistas, cujos salários são os mais altos no estado do Rio de Janeiro. A conta é para todo mundo. Esse projeto, essas medidas foram para todos os poderes. E eles fizeram suas economias, já cortaram em tudo, mas quando eu peço a contribuição aumentando de 11 para 14 e essa medida de passar de 14 para 30 para mais de 16%, para equilibrar atuarialmente a Previdência, é para todos os poderes. Governador, me parece que os aposentados, quer dizer, que nesse pacote que o senhor está mandando para a LERJ, tem um grupo que é mais penalizado, que é justamente dos aposentados que ganham até R$ 5.200. Esse grupo não pagava absolutamente nada de contribuição. E agora o senhor está cobrando 14%, ou melhor, propõe uma cobrança de 14%, mais 16% de uma alíquota extra, ou seja, 30% do rendimento mensal. O senhor não acha que está castigando demais essa turma? O que o senhor falaria para quem hoje recebe nessa faixa e vai ter que deixar 30% no Estado? Eu estou muito... coloquei isso e algumas pessoas às vezes não compreendem. Eu não faço isso com zero de alegria, com muita tristeza. Eu sei que eu estou penalizando, nós vamos penalizar muita gente. E pedir estudos para ver se não impacta tanto essas pessoas. Você pode diminuir agora, então essa alíquota? Não sei, nós estamos discutindo, vendo o que a gente pode fazer com as pessoas. Agora é importante mostrar, Rolando, que o funcionário público ele ganha igual quem está na ativa. Isso não acontece no INSS, nem no nosso fundo que nós já criamos. Mas essa pessoa tem mais despesa com remédio, com cuidados especiais? Eu entendo isso tudo. Nós estamos estudando, vendo o que pode fazer. Agora, é importante mostrar que o Tesouro Estadual hoje, ele não suporta mais uma pessoa ganhar igual a quem está na ativa. Acompanhar os mesmos reajustes que tiveram ao longo dos anos. Eu sou criticado, nós somos criticados, a Cristiana aqui tinha falado no Fatos e Versões, eu até tive falando, o Estado aumentou em 70% a sua folha de aposentado. Um dado errado do Tesouro Nacional. Nós mostramos que não foi esse aumento, já pedimos para corrigir dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. O Tesouro mostra que é 149% a uma inflação de 55%. Esse é o dado oficial. Agora eu pergunto para o senhor... A missão do Tesouro esteve aqui, passou 2 semanas aqui, nós pedimos a missão do Tesouro. Eles não sabem fazer conta, estamos... Pois é, não, Tribunal de Contas do Estado, o Tesouro, o negócio está feio. Eu acho que a gente tem números que comprovam, eu posso colocar, como nós colocamos para o Tesouro Nacional... Nós vamos fazer agora em letras amarelas, ainda não... A gente está insistindo, governador, porque o seu grupo político está há quase 10 anos no poder. Então, por isso que a gente se pergunta, poxa, mas tinha que chegar nesse ponto e quem está em casa, esse aposentado que ganha menos de R$ 5.189, ele se pergunta, peraí, eu vou pagar quase 1/3 do meu salário, vai ficar com o Estado, da minha pensão, vai ficar com o Estado, minha aposentadoria... Para pagar um erro de gestão, porque contaram com a galinha dos ovos de ouro, dos royalties do petróleo, que aí no que o petróleo caiu, eu vou ter que pagar essa conta. Eu acho que, e com essa lembrança, de que vocês estão há muito tempo no governo do Estado do Rio. E se você vê o futuro do Estado, se você pegar todos os estados do país, você vai ver que é um dos estados mais equilibrados atuarialmente
com a Previdência Pública deve ser um dos melhores, é um dos menores déficits, porque nós destinamos todos os royalties do petróleo para a Previdência Pública. Mas mesmo assim, para garantir. Nessa situação. E é um dos melhores do país. E nós já criamos um novo fundo, que poucos estados, o Brasil fez, e poucos estados fizeram futuro. Hoje já temos 20 mil funcionários nesse novo fundo. É a lei que está aí que a gente tem que seguir. Então, nós estamos tentando equilibrar atuarialmente esse fundo que está aí. Para o futuro não vai ser assim. E poucos no Brasil, se vocês pegarem, poucos, pode trazer os melhores especialistas, poucos têm um ativo tão forte, que está em baixa agora, como os royalties de petróleo destinados exclusivamente para o Fundo de Previdência. Quem está em casa se pergunta, então por que a gente chegou nessa situação? Chegamos pela queda de menos 7% de queda do PIB, e o preço do petróleo que saiu de $115 para 32, 34, hoje está $44. Agora, erro de gestão. Erro de gestão. Eu não influencio no crescimento do país. Mas um erro de gestão. Eu não influencio no preço do barril do petróleo. Um erro estratégico. Na Arábia Saudita, o orçamento é um grande produtor de petróleo. A estimativa de previsão de arrecadação com o petróleo é sempre 30% menos do que o preço do petróleo, ou seja, tem um colchão. Aqui, me parece que a expectativa foi maior. Então, como disse, uma galinha, contou com a galinha, com o ovo dentro da galinha, quer dizer... Não foi, Cristiana. Nós mandamos no nosso orçamento, com o preço do barril do petróleo, quando ele estava a 100, nós chegamos a mandar com 50, e o dólar 2,60. Não foi esse o desequilíbrio da Previdência. A Previdência é que a falta de crescimento do país não afetou só o estado do Rio de Janeiro. Hoje está todos os estados. Você pega São Paulo, o rombo da Previdência é maior do que o nosso. O nosso está em 12, 13 de São Paulo está 18. Você pega de Minas, está 11. Você pega do Rio Grande do Sul, está 9. Você pega de Santa Catarina, está 7. Sabe tudo de cabeça, né? Um pouquinho, a cabeça não está boa, mas já teve melhor. Rapidinho, Otávio, o repórter Nilson Clava, ele tem informações para a gente, vai conversar ao vivo com a gente, exatamente informações sobre as contas do governo do estado. Oi, Nilson. Boa tarde, Leila. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Olha, a informação é que o governo federal determinou o bloqueio de 170 milhões de reais das contas do governo do Rio de Janeiro, porque o Rio não vem conseguindo cumprir o pagamento dos empréstimos feitos junto à União, né? A gente lembra que o governo vem com muitas dificuldades para fazer esse pagamento. A expectativa dos bastidores é que essa conta seja liquidada até quarta-feira. Mas enquanto isso não acontece, o governo do Rio de Janeiro fica proibido de pagar fornecedores, por exemplo, até que esse valor seja alcançado nos cofres, valor de 170 milhões de reais. Por que esse valor é importante? Porque o governo do Rio de Janeiro já estourou aquele limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz essa lei? Que o limite máximo de endividamento do governo pode ser 200% daquilo que ele arrecada. O grande problema é que o governo do Rio já estourou esse limite e, por isso, teve que iniciar essa série de cortes, o pacote de gastos, ficou proibido de fazer novos empréstimos, e é isso que eu queria perguntar para o governador Luiz Fernando Pezão. Governador, a gente estava falando do 13º salário, hoje saiu na imprensa, inclusive, que alguns estados estão planejando pedir ajuda ao BNDES para fazer esse pagamento do 13º do servidor. A minha pergunta é a seguinte: o governo do Rio de Janeiro tem condições de fazer esse pagamento sem um empréstimo do BNDES? E se não tiver, esse empréstimo é viável ainda, mesmo depois do governo do Rio de Janeiro ter descumprido a Lei de Responsabilidade Fiscal? Hoje o Estado não poderia mais fazer esse tipo de empréstimo. Qual é a expectativa, então, para esse 13º salário? Nilson, primeiro eu não participei e não conheço de nenhuma negociação de se pedir dinheiro emprestado no BNDES para pagar 13º. A gente sabe que os bancos nacionais, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, não podem emprestar dinheiro para custeio. Então me surpreendeu muito essa notícia hoje, porque eu não participei e não vi em nenhum momento essa negociação. O que eu coloquei aqui que nós estamos negociando, e eu estou indo para Brasília negociar, é uma série de... Por exemplo, o governo federal emprestou 2 bilhões e 900, mas tirou 1 bilhão e 100 desse dinheiro. Não chegaram 2 bilhões e 900 milhões aqui. Eu quero ver com o Tesouro o porquê
de não ter esses recursos. E outras questões que nós estamos colocando, que eu quero ver se acelera, né, como uma operação de royalties de petróleo, operação que existe uma resolução da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou recursos para estados e municípios que têm royalties, não só o caso de royalties de petróleo, mas royalties da água, como tem o Paraná, royalties do minério, como tem Minas, que com a queda esses estados tivessem operações que pudessem beneficiar o estado. Então, eu não conheço essa questão de empréstimo de banco público, porque não pode ser feito, a lei de responsabilidade fiscal não permite. Uma outra questão que é importante colocar, o estado do Rio estourou seu limite da lei de responsabilidade fiscal, a nossa dívida diminuiu em cerca de 200, 300 milhões de reais, e a queda da receita, né, principalmente dos repasses, é que fizeram com que nós estourássemos os nossos limites da lei de responsabilidade fiscal. Governador, eu queria falar um pouquinho de segurança pública, que é uma questão muito sensível ao Rio de Janeiro, e a gente tem presenciado, noticiado e lido sobre ocorrências que têm acontecido na cidade, no estado, e parece que tem um aumento da violência no estado, e os números mostram isso, as estatísticas mostram isso. A gente sabe também que a segurança pública depende basicamente de investimento. O que a população pode esperar para esse setor, para a sua segurança, nos próximos meses, sabendo que o estado está quebrado? Roland, uma das ações que a gente tem mais feito, e passei esse sábado e domingo reunido, e tem reunião agora com Roberto Sá, com o novo chefe da Polícia Civil e com o coronel da PM, né, que assumiu o comando, até para conhecê-los, porque eu não estava... O Roberto Sá eu conheço muito, mas os dois chefes da Polícia Civil e o da Polícia Militar, vou conhecê-los agora. Pedir, continuar, nós não deixamos de investir, então, estamos com dificuldades. Uma das primeiras ações que eu quero fazer, assim que tiver alguma folga, e estou trabalhando muito para isso, continuar a repor o efetivo da Polícia Militar. Nós fizemos concurso e tem gente para entrar, e continuar a tentar manter as conquistas que nós tivemos. A cidade do Rio continua com uma taxa, não está entre as 5 cidades mais violentas do país. Está com uma taxa de 18 de homicídios dolosos, de 18 por 100 mil habitantes. Quando nós assumimos o governo, né, era quase 41 por 100 mil habitantes. O que a gente quer fazer é se abaixa essa taxa e continue a priorizar a segurança pública, como nós sempre priorizamos mesmo ao longo desse... Eu trabalho muito, né? As pessoas não gostam, acham que eu sou muito otimista. Né? Acho que agora eu estou sendo mais realista quando mandamos essas medidas para a Assembleia Legislativa. Mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer para recuperar recursos, conseguir recursos, porque eles vão ter que surgir. Né? Não tem jeito. Os estados e as prefeituras não podem continuar do jeito que estão. E o dinheiro, inclusive da legalização do dinheiro, recursos brasileiros no exterior, estados também vão brigar por um NACO, é isso? Não, nós estamos indo porque tem uma parte, isso beneficia pouco o estado. Porque o critério de distribuição desses recursos é um critério de repartição pelo Fundo de Participação dos Estados. O estado tem um segundo pior índice porque eles beneficiam mais os estados do Nordeste, do Centro-Oeste. Rio e São Paulo são muito penalizados com essa distribuição. São os que mais contribuem e os que menos recebem dinheiro de volta. Mas hoje, qualquer dinheiro que pinga no caixa do estado é uma tsunami. Então, é importante porque a gente está lutando pela multa que só ficou com o governo federal. A presidenta Dilma tinha vetou, mas o Congresso não derrubou esse veto. Então, os estados entraram no STF e amanhã
ter uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, onde os governadores vão fazer isso. Governador, o senhor está se mostrando obcecado por cada centavo e assim tem que ser, que entre no cofre do Estado. Então, falar em eficiência de gasto, enquanto o senhor esteve afastado de licença médica, duas notícias me chamaram a atenção. Uma, que fornecedores do Estado, eles fazem, ao mesmo tempo, fazem negócios públicos com o Estado, compram sêmen de boi do presidente da Alerj, Pisciani, que é um dos líderes do seu partido, negócios públicos e privados. Enquanto o senhor era o secretário de obras, estava ali defendendo o contribuinte com a empreiteira ali para obras, o empreiteiro estava dando um anel de brilhante para o governador Sérgio Cabral, outro líder. Sem falar no Eduardo Cunha, que está preso porque, segundo a denúncia, teria montado um balcão de negócios em negócios públicos, inclusive com obras aqui no Rio de Janeiro. Que isso não atrapalha o senhor? O senhor não acha que isso fica difícil em lutar por cada centavo no cofre com essa mistura que o PMDB fluminense faz de relações pessoais, negócios pessoais, públicos e privados? Licitação de obra, a gente tem que obedecer os editais e são os menores preços. A gente tem que obedecer quem ganha a licitação e todas essas obras foram aprovadas até hoje pelo Tribunal de Contas. O que não foi está sendo julgado e apurado. Agora, cada caso desse que você colocou, isso é pessoal da pessoa, elas já se defenderam, já falaram e longe de mim, Otávio, ficar aqui julgando as pessoas. Mas como governador, o senhor não teria que julgar, mesmo politicamente, isso atrapalha ou ajuda na gestão do... Eu acho que tem que se dar o direito das pessoas se defenderem e se explicarem. Eu passo por isso e falo com muita tranquilidade, porque eu entrei logo na primeira delação do Paulo Roberto da Lava Jato. E eu nunca vi o Sérgio pedir aquilo que ele falou com ele de ajuda para a campanha. Tive a minha vida aberta, né? A Polícia Federal investigou toda a minha vida, pediu o arquivamento, fez todas as apurações que o Ministério Público pediu, e está lá para ser arquivado pelo Ministério, pelo STJ. Então eu tenho muita tranquilidade nisso, eu acho que tem que ter transparência total, se apurar quem deve ser punido. Agora, cada um se responsabiliza pelos seus atos. Eu tive até o cuidado de citar dois casos em que eles mesmos admitiram. O governador Cabral admitiu que recebeu o presente do empreiteiro e o Pisciani admitiu que faz negócios com empresas que prestam serviços também ao governo do Estado. A minha pergunta era simples. Atrapalha ou ajuda um governador? A gente segue. O governador, você bota lá, se ele tem o secretário de obras, como eu fui, ele faz lá seus editais, coloca e se submete. Hoje tem tanto órgão de fiscalização, tem Ministério Público Estadual, Federal, TCU, TCE, CGU, tem tanta coisa. Tem muita corrupção, né? Mas aí está todo mundo combatendo aí. Ó, na nossa janela interativa aqui, o que a Fernanda mandou. Considerando que o pacote de maldades vai sofrer uma enxurrada de ações judiciais, qual é o plano B, governador? Nós já não temos plano B. O parlamento é a casa certa para ser discutido. O Estado, o máximo que ele pode fazer é correr atrás dessas receitas extraordinárias que nós estamos correndo atrás, trabalhando. Eu espero conseguir securitização da dívida ativa, trabalhar os royalties do petróleo. Falando em royalties, o Nilson tem mais uma perguntinha para o senhor sobre isso. Vamos lá, Nilson. Leila, porque na sexta-feira, quando foi lançado esse pacote, a gente antecipou aqui na Globo News outras medidas justamente para tentar aumentar a arrecadação do Estado. Venda da folha de pagamento, venda da dívida ativa, e uma dessas medidas era também a antecipação dos royalties que o governador já citou aqui nessa entrevista do Estúdio I. Minha pergunta é justamente sobre isso, porque o ex-governador Cabral, ele já tinha feito essa antecipação com os royalties até 2020, ou seja, ele recebeu o dinheiro desses royalties anteriormente e os royalties, o dinheiro que deveria entrar agora, hoje, no caixa do governo, parte desse dinheiro vai para os bancos que fizeram essa compra. Agora, essa é uma nova hipótese estudada pelo governo, fazer essa mesma coisa com os royalties a partir de 2020, ou seja, vender esses royalties a partir de 2020, receber esse dinheiro antecipado dos bancos e depois o dinheiro que entrar dos royalties ser repassado para esses bancos. Eu queria perguntar
para o governador se isso não é tapar o sol com a peneira e também se isso é responsável porque você acaba atingindo o mandato de um outro governador, porque se você pensar depois de 2020 é um período longo, né, um prazo longo. Como ele analisa isso e qual é o peso, né? Porque se reclama muito no Rio de Janeiro, olha, a gente depende muito do royalty, o preço do barril está lá embaixo, mas qual é o peso, se está fazendo falta esses royalties que hoje não estão sendo recebidos pelo governo do Rio, porque o dinheiro já foi antecipado lá na gestão do ex-governador Sérgio Cabral? Foram os mesmos recursos, Nilson, que o ministro Pedro Malan com o presidente Fernando Henrique, a mesma operação que o governador Garotinho fez quando renegociou a dívida do Estado, que permitiu esses royalties foram todo antecipado para pagar a dívida do Estado. O dinheiro ele não entra no cofre do Estado, não, ele vai direto para o Fundo de Previdência Pública. Quando a gente antecipa esses recursos, ele vai direto para o Rio Previdência. Ele não passa nem pelo Tesouro do Estado. Então, são operações de mercado. Foi uma operação que ela foi premiada internacionalmente, como ela foi toda estruturada pelo Banco do Brasil e é uma operação de mercado, como todos os estados fizeram. O Paulo Artung fez no Espírito Santo, o Beto Richa fez no Paraná com os royalties de Itaipu. Então, é uma operação que é de mercado. Eu não estou pedindo nada diferente de que outros governadores e de que outros gestores dentro do país realizaram. Governador, os defensores da privatização citam o caso da empresa de saneamento de Niterói, que conseguiu o fornecimento de água e saneamento para toda a população, ela é privatizada. E aqui no Rio não, e há um déficit bastante grande. O senhor cogita fazer a privatização da SEDAI, que é um nicho bastante disputado pelos políticos? Não acho hoje que ela não vai resolver o problema eu privatizar a SEDAI. Eu pedi ao Banco de Boston para avaliar a SEDAI. Recebi a avaliação agora, recentemente, 4 bilhões de reais. 1 bilhão de passivo com a Prece, que é o fundo de pensão da SEDAI. 1 bilhão de dívidas trabalhistas. Não pago uma folha de pagamento se eu vender a SEDAI. Agora a SEDAI hoje, ela está saneada, pagando dividendo para o Estado. Pode falar que ela poderia pagar mais? Poderia pagar mais. Tem que melhorar. Mas está colocando hoje universalizando a água na Baixada Fluminense. Ela virou uma empresa tão capaz, uma empresa que teve gestão do ex-presidente Wagner Victor, que a gente pôde ir à Caixa Econômica e pegar 3 bilhões e 200 milhões de empréstimo. Ela tem rating hoje das agências de risco. E nós estamos colocando água na Baixada Fluminense toda, universalizando a água. Uma dívida antiga que nós temos. Como é que está o percentual aqui? E o saneamento, a gente tem dívidas hoje com a população, principalmente mais carente dos complexos de favela, que nós estamos lançando agora uma PPP para botar esgoto na Rocinha. São 28 comunidades onde a SEDAI está fazendo parceria com o privado. E queremos fazer a parceria também com o privado para levar o esgoto para a Baixada. Então é uma empresa hoje que, se eu vender, eu posso trabalhar com um pouco de ações, é onde a gente quer securitizar junto com os royalties de petróleo, junto com a dívida ativa, 40%, 35%, 45% das ações. O Estado é dono de 99%. Agora, eu não posso queimar um ativo. Marconi Perillo foi tentar vender a CELG, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, botou no mercado a 2.800. Já está em 1.800 e não conseguiu vender. Não é o momento de se vender ativos. Eu não vou penalizar uma empresa que está hoje colocando a grande dívida social que ela tem de colocar água dentro da Baixada Fluminense, que é uma vergonha para todos nós. Governador, a gente já falou desse assunto aqui e entra no capítulo do tostão que o Otávio citou, que é a questão dos restaurantes populares. É tostão se a gente olha para a conta, mas não é tostão na vida das pessoas que dependem desses restaurantes para fazer, muitas vezes, sua única refeição no dia. O repórter Luciano Cabral foi a uma dessas unidades, foi a um desses restaurantes. Ele conversou com muitos aposentados, então, como eu disse, que tinham nesse local a única opção para se alimentar. Vamos ver a reportagem. Não houve fila, mas fome teve.
Vai fazer falta para muitas pessoas que necessitam e precisam desse pratinho de comida por R$2. A limpeza hoje não era para preparar o refeitório. Vai abrir hoje? Não, nem hoje, nem nunca mais. O trabalho era para devolver o prédio ao governo. O governo não paga a empresa não vai trabalhar de graça para ninguém. Ficou a esperança de quem não queria ir embora sem comer. Eu sou sozinha e Deus, né? Deus veio, eu venho sempre aqui. E sinto bem, como vou embora para casa. Aposentado, seu Edgar ganha só um salário mínimo. Se fechar aí não tem mais jeito, sabe? Aí ele vai passar fome. São 15 restaurantes populares no estado, 8 só na cidade do Rio. Os que fecharam hoje serviam 7.500 almoços por dia. O governo quer que todos sejam municipalizados como parte das medidas do pacote de ajuste. A economia seria de 57 milhões de reais por ano. A Prefeitura do Rio até assinou um termo de cooperação para assumir as despesas com parte das empresas responsáveis pelos restaurantes. Só que o Estado pediu que fosse incluído nesse acordo um prazo até dezembro para municipalização e diz que nunca recebeu de volta esse documento com prazo. No meio da burocracia, até hoje, nenhum repasse foi feito. A dívida do Estado com as 10 empresas dos restaurantes passa de 22 milhões de reais. O fornecedor que parou hoje continuava prestando serviço com a promessa de receber 6 milhões em setembro, mas diz que o dinheiro não veio. O jeito para seu Carlos foi voltar para casa de barriga vazia. Eu estou sem almoçar já há vários dias porque meu dinheiro não dá, meu dinheiro acabou. Olha, a Prefeitura do Rio informou que desde setembro, quando ofereceu auxílio para manter os 8 restaurantes populares da cidade, enviou a minuta de convênio para o governo do estado, mas que ainda não recebeu o documento de volta para poder fazer o pagamento. Governador, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa. Mais uma vez eu agradeço a presença do senhor. Queria saber o que o senhor tem a dizer a cidadãos do Rio de Janeiro, como o seu Carlos, que estava esperando ali o restaurante para fazer a única refeição e não tem perspectiva, e emendar uma pergunta que é a seguinte: essas medidas tão duras que vão cortar o rendimento de muitos cariocas, de muitos fluminenses, e que vai inclusive aumentar a ICMS de uma série de setores, e se isso não pode, talvez agravar a situação do Rio, uma vez que vai ter muita gente consumindo menos e talvez até empresa com mais dificuldade de fazer investimento aqui no estado? Primeiro, eu vou resolver hoje, quando voltar, essa questão. A informação que eu tinha recebido é que o documento tinha voltado imediatamente para a Prefeitura do Rio. Em relação aos restaurantes? Aos restaurantes populares. A questão das medidas foi o caminho que nós achamos. Eu discuti, mesmo na minha interinidade dentro de casa, eu discuti com os maiores especialistas do país essas medidas que nós tomamos. Se aparecer dentro do parlamento, que é o fórum certo para ser discutido, se aparecerem outras medidas, se acharem outras medidas que não penalizem a toda a população do estado, eu as aceito de bom grado. Agora, nós não vamos fazer essa travessia, não cortando na carne. Infelizmente, é doloroso. Eu estou lutando ao máximo para manter o funcionalismo em dia, foi sempre a nossa prioridade. Não se faz gestão de caixa numa crise como o estado do Rio está. Isso só está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro. Esse sequestro de recursos por parte do Poder Judiciário. Numa crise, quem tem que saber o que é prioridade é o gestor que está ali. Não é o juiz de primeira instância que tira o dinheiro da boca do caixa, dos cofres do Estado. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não posso usar o dinheiro do corpo de bombeiro, da taxa de bombeiro, para pagar funcionário. E arrestaram recursos nossos da taxa de bombeiro para pagar seus funcionários. Eu não posso usar dinheiro do Banco Mundial que vem para uma obra do BID para a despoluição da Baía de Guanabara para pagar funcionário. Foram arrestados dinheiro dessas contas. Então, eu não sou de transferir responsabilidade, a responsabilidade é minha, eu vou enfrentá-las da melhor maneira e na maior altivez, aceito o debate, sempre recebi todos os sindicatos, vou continuar recebendo, aceito sugestões.
de todos. Agora, não vejo como a gente enfrentar uma crise dessa e ver um cidadão como esse, eu que fiz a minha campanha usando os meus pais que são aposentados, você não imagina como me dói e como me frustra tomar medidas como essa. Eu não estou fazendo isso com alegria. Agora, não vejo um outro caminho hoje, se não tiver mecanismos, se não forem dados mecanismos para o Estado governar, dificilmente a gente sai dessa crise sem tomar essas medidas. Se tiverem, porventura, as outras, estou à disposição. Governador, muito obrigada. Lembrando que a situação do Rio de Janeiro não é diferente de vários outros estados no Brasil. Então, a gente conversou com o governador Luiz Fernando Pezão, mas acho que dá um quadro aí, a dimensão do que a gente tem no Brasil, né, em vários estados. Hoje mesmo no Globo aí, também outros com dificuldade para pagar 13º. Então, não estamos sozinhos nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Cris, pela participação. Roland também, Roland Janotti do Globo, pela sua presença aqui com a gente. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.